Era uma vez um pobre homem que não podia sustentar seu único filho. E sabendo dessa situação, o filho decidiu: querido pai, a nossa situação não está muito boa e eu sou um peso para o Senhor. Por isso, eu gostaria de ir embora para ver se consigo ganhar o meu próprio pão. O pai então deu a ele a sua bênção e com grande tristeza se despediu do filho. Naquela época, o rei de uma poderosa nação estava em guerra e o jovem entrou a seu serviço e acompanhou o rei até um campo de batalha. E quando ele se viu diante do inimigo, uma grande batalha estava sendo travada e havia muito perigo. E chovia bala por todas as partes e seus companheiros iam sendo mortos pouco a pouco. E quando o comandante também foi morto, os que restaram tentaram fugir. Mas o jovem tomou-se de coragem e chamando-os aos brios, exclamou: não deixaremos perecer nossa pátria! Avante! Então, os outros seguiram e continuaram o ataque, derrotando assim o inimigo. E quando o rei ficou sabendo disso, atribuiu a vitória somente ao jovem rapaz, exaltou-o diante de todos os outros, ofereceu-lhe muitos tesouros e o nomeou o homem mais importante do reino. O rei tinha uma filha que era muito linda, mas que tinha também um comportamento muito estranho. Ela havia feito um juramento de aceitar alguém como seu marido se ele lhe prometesse ser sepultado vivo com ela caso ela viesse a morrer primeiro. Se ele me ama de todo o coração, de que lhe serviria a vida sem mim? Por sua vez, ela faria o mesmo caso ele viesse a falecer primeiro. Este estranho juramento até este momento havia afastado muito dos seus pretendentes, mas o jovem ficou tão encantado com a beleza dela que não se preocupou com essa exigência e pediu a mão dela em casamento, sendo logo interrogado pelo rei. Mas você tem consciência daquilo que você está prometendo? Sim. Se eu lhe sobreviver, terei de descer com ela à sepultura, mas o meu amor, ele é tão grande que o risco não me causa receio algum. Então, o rei concordou e o casamento foi realizado com grande esplendor. E durante algum tempo, os dois viveram felizes e contentes um com o outro. Mas houve um dia em que a princesa foi atacada por uma doença grave e nenhum médico conseguiu salvá-la. E quando ele a viu morta sobre o leito, o jovem príncipe lembrou-se do que tinha prometido e ficou horrorizado por ter de ser sepultado junto com ela, mas não havia saída. O rei havia colocado sentinelas em todos os portões do palácio, de modo que não era possível fugir do próprio destino. E quando chegou o dia em que o corpo dela seria sepultado, ele foi obrigado a acompanhá-la no esquife até a cripta real, e então a porta foi fechada e trancada por fora. Perto do caixão havia uma mesa onde foram colocadas 4 velas, 4 pedaços de pão e 4 garrafas de vinho. E quando essas provisões terminassem, ele iria morrer de fome. Então o jovem príncipe ficou sentado naquele lugar, tomado pela dor e pela tristeza, comendo todos os dias somente um pequeno pedaço de pão, bebia somente um pequeno gole de vinho e mesmo assim percebeu que a morte a cada dia chegava mais perto. Estava ele assim preocupado quando percebeu diante de si que uma cobra saía rastejante de um dos cantos da cripta e se aproximava do corpo da falecida. Achando que a cobra fosse morder o cadáver, ele desembainhou a espada e disse bem alto: enquanto eu viver, não irá tocá-la, e partiu a cobra em 3 pedaços. Depois de algum tempo, uma segunda cobra rastejou para fora do buraco. E quando ela percebeu que havia uma outra cobra morta e toda retalhada, ela recuou, mas pouco tempo depois, ela retornou com 3 folhas verdes na boca. Então ela pegou os 3 pedaços da cobra, colocou-os todos juntos e depositou uma das folhas em cada um dos ferimentos. Imediatamente, as partes danificadas juntaram-se novamente. A cobra se moveu e viveu novamente. E as duas foram se afastando bem devagarinho de onde elas saíram.
as folhas ficaram caídas no chão e uma ideia surgiu na mente do infeliz príncipe, que havia observado tudo o que tinha acontecido e quis saber se o poder surpreendente que tinham as folhas funcionava também com seres humanos. Então, ele apanhou as folhas que estavam no chão, colocou uma delas na boca da esposa e as outras duas nos olhos dela. E mal ele tinha feito isso, o sangue começou a correr por suas veias. O rosto da princesa, que estava pálido, ficou rosa e adquiriu cor novamente. E de repente, ela começou a respirar e abriu os olhos. Oh, meu Deus! Onde é que eu estou? Estás comigo, minha querida. E assim que ele falou com ela, contou tudo o que havia acontecido e como ela havia voltado à vida. Então, ele ofereceu a ela um pouco de vinho e um pedaço de pão. E depois que ela recuperou as suas forças, ele a levantou do caixão, foram até a porta e bateram, gritaram tão alto que os sentinelas escutaram e foram contar para o rei. O rei pessoalmente veio até a cripta e abriu a porta. E então ele constatou que ambos estavam fortes e passando bem. E ficou tão feliz que afastou assim a tristeza de todo o reino. O jovem príncipe, todavia, levou as 3 folhas da serpente com ele, entregou-as ao seu servo mais fiel e disse: guarde-as para mim com muito cuidado e as mantenha sempre perto de você. Quem sabe, em alguma circunstância, elas possam ainda ser úteis para nós. Mas uma mudança havia ocorrido com sua esposa. Depois que lhe foi restaurada a vida, pareceu que todo o amor que ela sentia pelo seu marido havia desaparecido do seu coração. Depois de algum tempo, quando ele teve vontade de fazer uma viagem pelo mar, a fim de rever o seu velho pai, estando eles já a bordo do navio, a jovem esqueceu completamente o grande amor e fidelidade que o marido havia demonstrado para ela, e que tinha sido a verdadeira razão ao resgatá-la da morte, e começou a alimentar sentimentos pecaminosos pelo capitão. E certa noite, quando o jovem príncipe estava dormindo, ela chamou o homem, segurou o marido pela cabeça e, obrigando o outro a segurá-lo pelos pés, ambos o jogaram ao mar, consumando assim o crime. E agora, vamos voltar para casa e dizer que ele morreu a caminho. Elogiarei e exaltarei você para o meu pai, para que ele permita que me case contigo, e assim serás o herdeiro de sua coroa. O criado fiel que a tudo assistira, baixou ao mar um dos botes do navio e, sem que ninguém visse, remou até o lugar onde seu amo caíra na água, deixando que os traidores seguissem o seu caminho. E assim, com muito custo, ele retirou o corpo do mar e, com o auxílio das 3 folhas da serpente, as quais ele sempre trazia consigo, devolveu a vida ao seu amo, colocando-a sobre os olhos e a boca. Os dois então remaram com todas as suas forças durante vários dias e várias noites, e o pequeno barco navegava tão rapidamente que eles chegaram ao palácio do velho rei antes dos outros. O rei ficou apavorado quando viu que eles chegavam sozinhos e perguntou pasmo sobre o que tinha acontecido. E ao saber toda a verdade, ficou completamente desolado. Não posso acreditar que ela tenha se comportado de modo tão vergonhoso, mas a verdade virá à tona. E ordenou que os dois entrassem numa câmara secreta e ficassem escondidos sem que ninguém soubesse. Logo depois, o grande navio acabou chegando, e a impiedosa mulher se apresentou diante do seu pai com um semblante de preocupação. E sem perder tempo, o velho rei a interrogou: por que retornaste sozinha? Onde se encontra o teu marido? Ah, meu querido pai, estou retornando para casa com o coração em luto. Durante a nossa viagem, meu marido ficou subitamente doente e morreu. E se o bom capitão não tivesse me ajudado, eu também teria adoecido. O capitão estava presente quando ele morreu, e ele pode lhe contar tudo. O rei, totalmente desolado, lhe respondeu: eu irei ressuscitar o teu marido. E abriu a câmara, pedindo para que os dois saíssem. Quando a esposa viu o marido vivo, ela ficou chocada, caiu de joelhos e implorou misericórdia ao pai. Mas o rei foi firme.
não pode haver misericórdia. Ele se mostrou pronto para morrer contigo e te ressuscitou para a vida novamente, mas tu o assassinaste quando ele dormia e receberás a recompensa que mereces. Então, ela foi colocada junto com seu cúmplice dentro de um navio que havia sido todo perfurado e foram enviados para o mar, onde pouco tempo depois eles se afogariam